Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Fala assim comigo: Melquisedeque trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Fala assim comigo: de tudo trouxe Abrão o dízimo. Você sabe, eu não quero me delongar hoje, até porque o nosso tempo é breve, mas constantemente as pessoas me perguntam: pastor, o dízimo. Eu queria pedir para os irmãos me ajudar fazendo silêncio aí, vai lá, 1, 2, 3 e... Eu sei que a gente está em bastante gente, que as crianças estão aqui, mas a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Sempre me perguntam: pastor, no tempo da nova aliança, o dízimo continua valendo? Pergunta para quem está do seu lado: o dízimo ainda vale no tempo da nova aliança? E eu sempre gosto de responder com uma outra pergunta. Irmão, responda você antes. A ceia do Senhor ainda vale no tempo da nova aliança? Porque a primeira vez que você vai ver a ceia do Senhor sendo apresentada na palavra, também é a primeira vez que você vai ver o dízimo sendo apresentado na palavra. Detalhe, esse texto que nós lemos de Gênesis capítulo 14, aconteceu 430 anos antes de Moisés estabelecer o dízimo como um princípio e um mandamento da lei. Porque o dízimo é da lei. Fala assim comigo: o dízimo é da lei. Mas fala para quem está do teu lado, fala assim: Abraão era dizimista. E como que nós conhecemos Abraão hoje? Quem é o Abraão? É o pai da fé. O pai da fé, que não vivia pela lei, era um dizimista. Mas como assim? Não tinha dízimo, ele era da fé e era dizimista? Sim. Só que existe uma coisa aqui, que está ali no versículo, se puder voltar para mim o texto, no verso 18, a Bíblia vai falar que tem uma pessoa antes de Abraão, que é Melquisedeque. E semana passada eu falei sobre Melquisedeque. Melquisedeque, ele é uma teofania do Antigo Testamento. O que é teofania, pastor? Você sabe, no Antigo Testamento existem várias aparições do próprio Jesus de forma oculta. Um exemplo, lá no Novo Testamento a Bíblia fala que o apóstolo Paulo entra em um templo de adoração a deuses pagãos. E tinha um Deus que estava lá e que tinha uma plaquinha escrita: esse altar é para o Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo diz: olha, é esse Deus desconhecido que eu estou pregando para vocês. Um outro exemplo, no próprio Antigo Testamento, o próprio Jesus disse que ele seria erguido na cruz da mesma maneira que foi erguida aquela serpente de bronze no deserto. Quem lembra da serpente de bronze no deserto? A Bíblia também diz que Jesus, ele era aquela rocha que fazia com que vertesse água para saciar a sede das pessoas. E ele também diz que ele era um maná que era derramado dos céus todos os dias para matar a fome do povo. Então veja, vários momentos na palavra você vai ver o próprio Senhor se manifestando sem dizer que era ele. Quando o profeta estava pedindo a morte em depressão, sentado em uma árvore, a Bíblia, fugindo de uma mulher, né? A Bíblia diz que o anjo, se você for ler a história do profeta, a Bíblia diz: o anjo, com letra maiúscula, o anjo do Senhor apareceu para ele e deu pão e deu água para ele, e com aquele pão, com aquela água, ele andou 40 dias e 40 noites. Veja, o próprio Senhor se revelando na palavra de Deus de forma oculta. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque lá em Hebreus capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus, ele é semelhante a Melquisedeque. Porque a Bíblia fala que Melquisedeque não tem início de dias nem fim de existência. Quem que não tem início de dias nem fim de existência? É Jesus.
não tem pai nem mãe. Quem que não tem pai nem mãe? Jesus. Um dia falaram: Senhor, a tua mãe e teu pai estão ali, teus irmãos. Jesus disse: o meu irmão, a minha mãe e meu pai é aquele que faz a vontade do meu pai. Sim, Jesus tinha um pai e uma mãe adotiva aqui na terra, né? José e Maria. Mas você vai perceber que esse Melquisedeque, ele traz pão e traz vinho. O que é o pão e o vinho? Irmãos, essa aqui é a imagem plena da redenção. E o dízimo é a resposta daqueles que entenderam a redenção. Fala assim comigo: o dízimo é a resposta de quem entendeu a cruz. Vou usar uma palavra mais simples: a cruz. Por quê? Porque Melquisedeque aqui, ele vem e traz o pão e o vinho para Abraão. Abraão pega o pão, pega o vinho, e a resposta de Abraão, no versículo de número 20, coloca ali por favor, o verso 20, a Bíblia diz: Abraão deu o dízimo. Trazendo essa analogia para o Novo Testamento, nada mais é do que o próprio Jesus vem a nós, ele é o nosso Melquisedeque, ele nos deu o pão e o vinho verdadeiro, porque o pão é o seu próprio corpo, que foi moído na cruz por nós, e hoje é culto de ceia, e por isso que nós celebramos a sua morte, e declaramos que ele é vivo. Quem pode dizer amém? Ele derrama sobre a cruz, entrega o seu corpo e nos dá do seu sangue. O que é o seu sangue? É perdão e vida para nós. Então o Melquisedeque, ele traz pão, ele oferece a si mesmo, e além disso ele nos dá perdão e vida. Nós somos o Abraão que recebeu o corpo e o sangue de Jesus. Nós somos o Abraão. A nossa resposta é simplesmente dizer o seguinte: ele me comprou. Agora tudo que é meu, eu vou fazer o quê? Eu vou entregar para ele. Isso aqui precisa ter uma coisa chamada revelação. É por isso que eu digo, você nunca deveria ficar sem compreender. Eu vou até pregar isso hoje, mas você não deveria ficar sem compreender princípios fundamentais da palavra, no qual o dízimo é um dos mais importantes. Pastor, nós somos obrigados a dar o dízimo? Sim ou não? Não, ninguém é obrigado a dar o dízimo. Pastor, se eu não der o dízimo, Deus vai me amaldiçoar? Sim ou não? Também não, irmão. Você é abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Está escrito no livro de Efésios. Mas eu vou te falar, a prova e a manifestação de que se você de fato entendeu o valor do preço que foi pago pela tua vida, é se você é um dizimista. E eu vou te falar, nós cremos no dízimo. Nós cremos, irmãos, que quando oferecemos para o Senhor 10% daquilo que é dele, é dele. Nós não somos só dizimistas, nós damos muito mais. Por quê? Porque nós sabemos que ele faz muito mais por nós. Quem crê nisso, diga amém. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Se coloque de pé. Eu quero poder orar por você. Nós estamos em bastante gente. Você sabe, Deus tem trazido pessoas novas, semana após semana. Nós estamos orando. Para onde que nós vamos? Nós estamos igual aquela música da Bianca Azevedo, né? Cantando. Para onde iremos se só tu tem? Tem como colocar essa música aí? Aquela vida da Bianca Azevedo. Vamos cantar de forma profética, né? Mas o Senhor sabe para onde vamos. E essa semana, a gente estava orando, pedindo para Deus nos dar recursos financeiros. Senhor, a gente precisa ir para um prédio maior. Nós vamos, a partir agora do próximo mês de maio, vamos retornar e vamos começar um culto na cidade de Matinhos, amém, irmãos? Nós vamos estabelecer um local de reunião em Matinhos. Deus vai fazer grandes coisas nesse ano 2022. E eu orando, e essa semana, essa foi um grande fator de oração. Pai, nos dá recursos financeiros para que a gente possa ter condição de ir para um lugar maior em Pontal, ter um lugar em Matinhos. Mas hoje de manhã, irmãos, eu estava assistindo a palavra com o pastor Aloysio, e o pastor Aloysio falou um trem tão forte. Ele disse assim: Deus, ele nunca dá recursos, Deus nunca dá dinheiro, Deus sempre dá pessoas. Ele vai abençoar alguém vai ser abençoado, e Deus vai colocar essas pessoas na tua vida.
Ele vai colocar essas pessoas para se tornarem um canal dele na tua vida. Então esteja sensível para as pessoas que Deus vai colocar perto de você. E o Espírito Santo falou assim para mim: Douglas, está ouvindo o teu pastor falar? Eu falei: amém, Senhor. Ele disse: então eu vou colocar pessoas, e essas pessoas vão semear, vão contribuir, vão acreditar nesse projeto, e não vai faltar nada para que o reino de Deus continue crescendo. Quantos creem nisso? Diga amém. Pega a sua oferta, o seu dízimo, coloque no seu coração. Quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos porque temos semana após semana entendido e recebido revelação, visão espiritual da tua palavra. Eu declaro sobre cada dizimista da nossa igreja a bênção de Deus. Eu declaro que eles vão prosperar ainda mais. Eu declaro que cada dizimista vai ver o cuidado especial do Senhor. Pai, eu oro para que as dispensas de cada pessoa que tem ofertado generosamente, que tem compreendido o valor da semeadura e da colheita, que esses irmãos, que essas irmãs possam experimentar de segurança, de cuidado, de milagres extraordinários. Eu declaro ao Senhor que, como oramos semana passada, situações travadas na justiça venham ser liberadas no nome de Jesus. Pendências, dívidas antigas, acertos, coisas passadas venham se tornar reais, e que o teu povo seja abençoado nesse novo tempo. Nós declaramos que iremos prosperar nessa cidade. Declaramos que, assim como Abraão, temos semana após semana compreendido o valor e o preço daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, e nós queremos responder a Ti, Senhor, com humildade e simplicidade nos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Quantos crê na palavra de Deus? Diga amém. Nós temos a maquineta de cartão lá atrás, a nossa chave Pix nós vamos colocar aqui. Você que veio preparado, sai. Primeiro, você pode fazer isso de forma online, via transferência bancária. As contas da igreja estão aqui e você pode enviar o seu dízimo e a sua oferta. Também, a segunda forma é você chamar o seu líder e entregar pessoalmente o seu dízimo e a sua oferta, ou também levando esse dinheiro para a célula. No momento da célula, na hora da oferta, você pode dizimar e ofertar. A terceira forma de você fazer isso é com o seu cartão de crédito. Envie uma mensagem para o seu líder, porque nós vamos até você e vamos enviar a máquina de cartão. Você vai passar o seu cartão e vai poder abençoar o reino de Deus. Você vai ser grandemente abençoado. Creia, a sua semente vai dar muito fruto no nome de Jesus, e que o Senhor possa prosperar você. Honra que é apresentar os seus filhos a Deus, porque eles creem, e a Bíblia diz isso, que quando nós oferecemos os nossos frutos ao Senhor, Ele recebe. Amém, irmãos? Então, nessa hora eu queria chamar aqui o pequeno Samuel de Souza, o Douglas de... Ó, meu xará aqui, irmãos. O Douglas de Freitas e a Estela Letícia. Também os seus familiares, os irmãos da célula. Vamos aplaudir ao Senhor. Podem subir aqui em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Lord. Podem subir aqui, gente. Pode subir. Se apertar, não tem problema. Glória. E aí, xará? Glória a Deus. Pode vir para cá, meus irmãos, para a gente conseguir acomodar todo mundo. Glória a Deus. Tá aqui o Douglas, está aqui o profeta. A Estelinha está aqui.
E o Samuel está ali, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a gente precisa de até um palco maior, né? Aleluia. Consegue dar uma apertadinha maior assim? Aí. Sobe aí, vem mais para cá, por favor. Se puder projetar para mim um texto, está no livro de Lucas. Deixa eu abrir ele aqui. Lucas, capítulo 2. Versículo 22. Deu para subir todo mundo? Acomodou? Glória a Deus. Você sabe, Lucas capítulo 2, versículo 22 diz assim: passados os dias da purificação daqueles, segundo a lei de Moisés, levaram um menino, a Bíblia está se referindo a Jesus, para Jerusalém, para o apresentarem. Vamos ler juntos? Apresentarem ao Senhor. Fala comigo, apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rola ou 2 pombinhos. Aleluia. Veja só, de acordo com a própria tradição, todas as vezes que uma criança nascia, ela precisava ser oferecida, ser apresentada, ser consagrada a Deus. Vocês sabem, principalmente aqui para a família, os amigos, as células, nós vamos fazer um encontro com Deus agora, no dia 22 dia 20 a 22 de maio. E gente, nós no encontro com Deus, nós já vimos criança do tamanho do Paulo aqui, ó, que parecia que tinha a força de 10, 15 homens, totalmente possesso por espíritos malignos. Ainda bem que ele é cheio do Espírito Santo. Tá? Mas por que eu já vi isso acontecer? E por esse motivo, gente, nós fazemos o encontro com Deus para as crianças. Porque muitos pais escolhem de sua livre e espontânea vontade, quando têm os seus filhos, apresentar esses filhos aos seus espíritos, aos seus guias, aos seus deuses, levam na sua religião e ali fazem esse processo. Mas eu creio que quando um pai e uma mãe escolhe por livre e espontânea vontade oferecer, apresentar os seus filhos a Deus, Deus recebe essa criança. E vocês sabem, é importante os pais entenderem uma coisa. De acordo com o costume judeu, nós não somos judeus, amém? Mas eu gosto de um valor que existe no povo judeu. Eles levam a sério os princípios da palavra. E nós precisamos levar também, amém, irmãos? Você sabe, de acordo com a tradição judaica, existem várias bênçãos que são derramadas sobre uma criança quando ela é apresentada a Deus. Meus irmãos vão dizer assim para mim: pastor, mas por que todo culto de ceia, e é no culto de ceia que nós fazemos isso, nós pegamos as nossas crianças, trazemos para a presença do Senhor, diante da igreja a apresentamos? Porque na Bíblia, o Senhor diz para nós lá em Mateus 18, que tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado também nos céus. E a Bíblia diz que a igreja é quem tem autoridade de Deus na terra. Fala assim comigo: a igreja tem autoridade de Deus na terra. Vocês sabem, meus irmãos, nós vamos orar por essas crianças em nome de Jesus. E a igreja que ora, a igreja ela tem o papel de ligar e de desligar coisas espirituais. E quando a igreja estende as mãos, como nós vamos fazer sobre a Estela, sobre o Samuel, sobre o Douglas, e a igreja liberar bênçãos, palavras de vida, a vida dessas crianças vai estar segura na presença do Senhor. Eles vão crescer, eles vão ouvir a palavra, eles por livre e espontânea vontade vão escolher se oferecer a Deus, vão descer as águas do batismo. Um dia falaram para mim: pastor, por que vocês não batizam as crianças? Eu falei: porque nesse quesito nós somos discípulos de Maria. Aleluia. E glória a Deus por Maria, amém, gente? Nós somos discípulos de Maria nesse quesito. Por quê? Quando o menino Jesus nasce, ele não é batizado. O catolicismo diz que o batismo nas águas, ele é um batismo de salvação. Nós não cremos assim.
Nós cremos que o batismo nas águas é um batismo de arrependimento. Uma criança, como nós temos aqui a Estelinha, aleluia, a cara da mãe, do pai também, é parecido. Aqui a Estelinha, ela entende já o que é o pecado, a consequência das situações, sim ou não? Não. Então hoje ela está caminhando debaixo da fé dos seus pais, da mesma maneira com o Douglas, da mesma maneira o Samuel, ele caminha debaixo das nossas fés, da nossa crença, mas eles vão crescer, infelizmente eles vão aprender com o mundo, os caminhos do mundo, eles vão ser expostos ao pecado, mas aqui que entra a importância da família e da igreja. Muitas vezes a igreja acaba ficando excluída nesse quesito e a igreja não leva isso em consideração. Mas nós somos responsáveis pelo futuro dos nossos filhos. A Bíblia diz no livro de Provérbios, ensina a criança no caminho que ela deve andar. A Bíblia não fala assim, mostra para a criança qual é o caminho. Fala para a criança, vai para o culto, filho. Não. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho. Eu sou responsável pelos meus filhos. E os meus filhos, eles precisam estar aqui comigo, ouvindo a palavra, recebendo de Deus. E quando nós fazemos o que estamos fazendo aqui essa noite, gente, uma bênção espiritual é derramada. E a criança, ela vai se lembrar, desde criança, meu pai e minha mãe me apresentaram ao Senhor. Eu já ouvi testemunhos assustadores, de pais e mães que apresentaram seus filhos a Jesus, mas que infelizmente, por conta do mundo, esses filhos se afastaram. E um dia, conversando com uma mãe, ela disse, pastor, eu não tenho dúvida, hoje meu filho está passando por essa fase difícil, mas eu apresentei ele ao Senhor quando ele nasceu, então eu tenho certeza que daqui uns dias ele vai estar ali na presença outra vez. Eu falei, irmã, você é uma mulher de fé, e nós como igreja precisamos entender, que essas crianças vão crescer aqui no meio, amém, irmãos? Elas vão ficar andando aqui, ó, vai chegar uma idade que vai ficar, ô fulano, por favor, segura aí, abençoado, né? Mas meu Deus, pastor, meu filho não para quieto, meu filho é serelepe. Mas a igreja é lugar de criança. Fala assim comigo, criança tem que estar na igreja. Quem pode dizer amém? Mas nós vamos profetizar aqui, tanto Douglas, o Samuel, a Estela, eles vão ser crianças cheias da presença de Deus, cheias da vida de Deus, em nome de Jesus, amém? Você pode se colocar de pé? A igreja, por favor, se coloque de pé nessa hora. Me ajuda aqui, amor, sobe aqui, vamos orar comigo. Tem bastante gente. Aleluia. O João quer orar também com nós? Eu queria que você pudesse estender suas mãos para cá. Você vai orar na seguinte direção, presta atenção. Você vai orar número 1, declarando que cada uma dessas crianças, o Samuel, você vai falar o nome dele, o Samuel, a Estela e o Douglas, e o pastor Douglas também, eles vão ser homens e mulher cheios do Espírito Santo. Você vai declarar, irmãos, que o coração deles vai ser atraído para Jesus. Você vai declarar que eles vão fugir do pecado. Você vai declarar prosperidade financeira sobre eles. Você vai declarar saúde emocional. Você vai declarar relacionamentos fortes e saudáveis. E quando você for terminar a sua oração, você vai declarar que eles e que ela serão homens e mulher plenos de saúde. Eles não vão ficar doentes, não vão ter problemas de enfermidade, vão crescer de forma saudável na presença de Deus. Você pode dizer amém? Estenda sua mão de profeta, de sacerdote aqui, erga sua voz, vamos orar juntos nessa hora. Pai, nós oramos nessa hora, Senhor, pela vida dos teus filhos. Senhor, apresentamos ao Senhor o Douglas nessa hora, profetizamos todas as bênçãos dos céus, declaramos, Senhor, sobre a Estela, toda a graça, toda a plenitude do Senhor, saúde, força, unção. Declaramos, ó Senhor, sobre a vida do Samuel, a bênção do Senhor. Declaramos, Senhor, que essas crianças vão crescer, declaramos que eles vão avançar na Tua presença, o coração deles, ó Deus, vai ser atraídos para o Senhor, eles serão atraídos por Sua presença, eles serão livres do pecado, viverão debaixo da Sua vontade, eu declaro sobre eles saúde, eles provarão de saúde física, saúde espiritual, Senhor,
Senhor, eu profetizo prosperidade. O Senhor dará a eles, Senhor, inteligência. O Senhor dará a eles capacitações, capacidades, dons, em o nome de Jesus. Senhor, como igreja nós os abençoamos. Como igreja nós declaramos: serão benditos, serão poderosos na terra. Os dias deles serão longos e eles viverão e contarão a história do Senhor na sua geração, em o nome de Jesus, amém. Quantos creem nisso, diga amém. Aleluia. Deixa eu pegar aqui um certificado. Será que tem como a gente tirar uma foto? Pode se assentar a igreja? Glória a Deus. Segura isso aqui, amado, por favor. Ó, segura isso aqui. Segura aqui. Tem como a gente tirar uma foto, gente? Não tem como colocar aquela lente pequena? Quiser ligar a luz, dá para ligar a luz, para ficar melhor a foto? Tem bastante gente. Vem cá, amor. Vai dar? Tenta aproximar aí, gente. Aí. No meio? Então eu vou aqui no meio. É nóis, galera. Glória, aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Podem descer. Eu queria... Aleluia. Eu queria chamar aqui a irmã Irene. Aleluia. Pode subir aqui, irmão. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da irmã Irene. Pode subir aqui, irmã. Aleluia. A irmã Irene quer contar o testemunho dela. Oh, glória! Vou pegar o microfone para a senhora. Aleluia. Vem cá, irmã. A irmã quer contar um testemunho dela, que ela recebeu, e eu creio que é importante para edificar a nossa fé. Amém? Boa noite, Igreja Paz. Shalom, Adonai. Eu sofri 28 anos de úlcera varicosa na minha perna esquerda aqui, certo? Era 2 valetas que sangravam. 28 anos sofri. E fazia curativa todo dia, vendo a palavra de Deus, que diz em Isaías 53, Aleluia. 3, 4, 5, eu tomei posse da bênção orando. Eu tinha dores de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nunca perdi um culto. Eu ia me arrastando. As testemunhas que tenho aqui, desde aquele ano 94, a ver, William e Elaine, que estão aí, lá atrás, levantem-se, os dois. Aleluia. Olá, Aí, os irmãos. Daniela, que conheci, a ver, Daniela, que conheci Daniela em 2004, certo? Mas começou em 93, isso, lá em Curitiba. Chegando aqui, me resolvi ser missionária. E hoje ando de bicicleta, faço compras, que o médico mandou andar de bicicleta. Aleluia. Já fiz testes, chutei bola assim. Ô, glória. E Deus me dá capacidade de vir à igreja. Deus está completando obra. Fui na médica. Ela falou em setembro que começou a fazer novas células. Por isso que não pegava mais a pomada. Em setembro do ano passado estarei. Aí vim aqui para essa igreja. Deus está completando a obra. Que está enchendo mais ali de pele. Aleluia. Né?
enchendo mais da pele, né? Então, assim, eu estou muito, muito feliz. Conheci aqui ver o pastor Douglas, pastor Patterson. E Receba! a ver aonde está Aleluia! pastor Fábio. A ver, Amém. ele é pastor da minha sobrinha Lucelena, que é aqui, sabe? Da minha sobrinha Lucelena. Então, eu estou feliz que ela está na célula. Glória a Deus. Tá certo. Aleluia. Ela e o Cláudio são meus sobrinhos, nós somos padrinhos dele. E por isso estamos muito felizes, pastor. Glória a Deus. E para você, Deus te manda bênção. Amém. Que tua igreja vai assim ficar muito grande. A igreja do Senhor, aleluia. Muito grande. Não precisa se mudar para lá, para ficar lejos de nós outros, né? Muito longe, né? Vai ficar aqui tudo. Grande, 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 grande. Amém. Certo? Amém. Aquieta seu coração. Amém. Amém. Jeová o Shaddai vai fazer o impossível por você, Amém. porque fez o impossível para mim. Amém. Ei, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Fiquem com essa palavra. Isaías 53, 4 e 5. Jeová, Rafa, médico por excelência, médico, cura divina. Jeová o Shaddai, o Deus do impossível, que vai fazer impossível por todos vocês. Amém. E vocês estão curados, realizados. Amém. Prossigam nessa igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vai ter um monte de pastor nessa igreja. Aleluia. Vamos orar para receber a palavra de Deus? Feche seus olhos. Ó Espírito Santo, queremos ouvir a sua voz nessa noite, sermos edificados na nossa fé, alimentados no nosso espírito. Fala conosco, abre os nossos olhos e nos dá revelação, visão espiritual da tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Erga sua mão direita para o céu, diga assim comigo: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Fala isso para essa pessoa que está do teu lado aí. Fala: você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Aleluia. Eu quero te lembrar que isso aí não é frase de efeito, não. Essa é a verdade da palavra. E você precisa aprender a declarar e confessar a palavra na tua vida. Você precisa aprender a chamar a existência da verdade espiritual na tua casa, na tua família. Amém? Meus irmãos, hoje é o 21º dia do nosso projeto de jejum e oração, Aprendendo a Amar. Estamos encerrando o nosso tempo de jejum, estamos encerrando esse período que foi tão precioso. Muitos irmãos têm me mandado testemunhos. Essa semana queremos fazer um vídeo organizando o testemunho dos irmãos para a próxima semana. E se você tem um testemunho para contar, se você provou de coisas, né, durante esses 21 dias, não guarde para você, amém? E hoje eu quero terminar com a última palavra que eu creio que é o selo de tudo aquilo que falamos. Antes disso, eu só quero falar a respeito do nosso batismo, que vai acontecer no dia 23. O curso das águas, que é um curso preparatório que nós damos para você entender o que é o batismo, a importância, as implicações práticas do batismo nas águas, vai acontecer na próxima sexta-feira agora, amém? Então, sexta agora, às 20 horas, faremos o curso das águas. Você que já deu o seu nome para o batismo, ou se você conhece uma pessoa que deseja se batizar, você vai convidar ele, vai convidar ela para estar conosco sexta agora,
20 horas aqui no prédio da igreja. Quem pode dizer amém? E no dia 23 a gente vai fazer uma grande festa. Nós vamos multiplicar as nossas células, nós vamos batizar as pessoas, os irmãos, vai ser uma benção. Quem pode dizer amém? Quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 2, 11. E hoje eu quero falar sobre a importância da revelação. Fala assim comigo, a importância da revelação. Você sabe, nós ficamos 21 dias falando sobre o amor, sobre o servir, sobre o semear, o acreditar, o andar a segunda milha. Falamos sobre perdão, falamos sobre ego, falamos sobre os lava-pés, falamos sobre tantas coisas daquilo que nós aprendemos com Jesus. Mas você sabe, existe algo que precisa se tornar uma realidade nas nossas vidas e que todos nós precisamos receber de Deus para transformar uma doutrina, uma teologia, um conhecimento mental em experiência. Uma coisa é você conhecer ao Senhor, como diz o livro de Jó. Uma coisa é você conhecer o Senhor de ouvir falar. Outra coisa é você ter a experiência de andar com Deus. Uma coisa é você saber tudo a respeito da Bíblia. Outra coisa é a Bíblia se tornar realidade e experiência na sua vida. Uma coisa é você saber todos os versículos que a Bíblia fala a respeito do amor. Outra coisa é você ser uma pessoa doce no teu dia a dia. Uma coisa é você saber que Jesus morreu por você e ressuscitou e te ama. Outra coisa, a sua vida manifestar a ressurreição de Jesus. E a sua família ser um retrato daquilo que Jesus disse que iria acontecer com aqueles que crescem no seu nome. Qual é a diferença e qual é o grande segredo que leva pessoas que se relacionam com Deus e não provam de coisas poderosas, não experimentam de coisas poderosas, daquelas outras pessoas que se relacionam com Deus, que escutam as mesmas palavras, mas a vida delas é transformada? Você consegue concordar comigo que existe gente que vem para cultos como esse, e eles saem daqui do mesmo jeito que eles entraram, sim ou não? Infelizmente. Eu não sei você, mas enquanto a gente estava aqui no momento do louvor, eu percebi uma unção poderosa de Deus. Quantos conseguem concordar comigo? Mas tem pessoas que não percebem essa unção. Eu não sei você, mas domingo após domingo eu saio daqui alimentado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, crendo em coisas boas, crendo que Deus vai me surpreender de alguma maneira. Mas eu também vejo que tem gente que vem para reuniões como essa e saem daqui normais. Mais um culto na semana, mais um culto de ceia. Eu vejo pessoas que no final do culto, nós vamos fazer isso, vamos participar juntos da mesa do Senhor. Eu vejo que tem irmãos que quando vão participar da ceia do Senhor, e viveram um mês de quedas, de lutas, esses irmãos eles choram, eles se quebrantam, eles se arrependem, eles pedem perdão pelos seus pecados. Mas eu também percebo que tem pessoas que antes da oração final acabar, eles já estão na casa deles. Qual que é a grande chave, o grande tchan da questão, sobre pessoas que recebem muito de Deus, que provam da vida poderosa que Deus tem, e as outras pessoas que parecem que não recebem nada? Eu creio que a grande chave da vida cristã, e o ápice da vida cristã se chama revelação. É quando os teus olhos se abrem para ver com a perspectiva de Deus, para ver como Deus vê. Uma coisa é eu ter essa água aqui, e essa água ela tem o poder para matar a minha sede, sim ou não? Sim.
Eu sei que isso é água, amém? Eu sei que tem água dentro dessa garrafinha, mas eu não sei, irmãos, para que serve essa água. E às vezes nós vivemos assim, nós temos a água diante de nós, disponível a nós, à distância do nosso braço, mas por ignorância, nós não conseguimos e não entendemos que podemos provar, que podemos acessar, até o dia que alguém diz para mim assim: mas Douglas, você está com sede, não precisa ter sede. Sabe aquela garrafa com líquido que ficava ali na frente do púlpito? Eu falo, sim, aquela garrafa eu sei qual é. Então, dentro daquela garrafa tem uma coisa chamada água. Você já ouviu falar? Sim, a água é usada para as pessoas beberem. É, Douglas, mas você sabia que você pode beber? Opa, não. E você sabia, Douglas, que se você beber essa água vai matar a tua sede? E eu respondo, sério? É um exemplo tão simples, né? E daí, quando eu fico sabendo, quando eu tenho revelação que essa água ela é poderosa para saciar minha sede, o que eu faço então? Eu bebo ela, e a minha sede é saciada. Agora deixa eu te perguntar, qual que era o problema da minha sede não ser saciada? Era a falta de água? Sim ou não? Não, qual que era o problema? A ciência, a revelação de que aquela água podia ser bebida por mim e era poderosa para matar minha sede. Assim é a vida cristã, tudo que nós precisamos de Deus já nos foi dado, inclusive poder para amar. O problema é que nos falta muitas vezes revelação das verdades espirituais. E o apóstolo Paulo, ele sempre falou sobre isso, e o próprio Jesus sempre disse isso. Você sabe, muitas pessoas e todo mundo na terra sabe quem é Jesus. Mas quantas pessoas de fato conhecem a Jesus? Se você for perguntar para qualquer um, eles vão dizer, Jesus é esse. Quem é Jesus? Jesus é aquele homem bonzinho, que amou, que serviu, que morreu lá na cruz. Todos sabem quem é, mas quantos têm revelação de que Ele é o Cristo? Que Ele é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus? Não são todos. Aqui que entra a importância da revelação. Olha só, o apóstolo Paulo fala lá, 1 Coríntios 2,11, projeta para mim, diz o seguinte: porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus. Vamos ler junto? Vai lá, 1, 2, 3 e... assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão... E eu vou continuar a leitura. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo foi nos dado, para que através do Espírito Santo, nós pudermos acessar aquilo que Deus tem à nossa disposição. É só pelo Espírito Santo que eu tenho acesso à vontade de Deus, porque só o Espírito de Deus conhece a vontade de Deus. Hoje eu quero falar, e hoje eu quero dar para os irmãos comida um pouquinho mais grossa, sólida. Por quê? Porque nós precisamos ser crentes maduros. Quantos concordam isso comigo? Diga amém. Uma coisa é você ver alguém que sabe recitar muitos versículos da palavra. Outra coisa é você ver pessoas que, quando falam da palavra, eles transmitem vida. Você já entrou numa casa que tinha vida? Mas você já entrou numa casa que tinha morte? Você não sabe explicar. Você entra numa casa, você percebe, nessa casa aqui tem morte. Dá para explicar a morte?
Dá ou não? Sim ou não? Não dá, mas dá para perceber. A vida é a mesma coisa, e a revelação tem essa mesma função. É difícil explicar o que é revelação, eu vou tentar. É muito difícil eu falar e pregar o que eu vou pregar e falar hoje. Mas pela graça de Deus, eu quero só fazer você entender a importância e a necessidade que nós temos urgentemente de entender por revelação. Pastor, o que é revelação? Vamos lá. Fala assim comigo, revelação é o conhecimento que é nos transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Pastor, como assim? Revelação não tem nada a ver com conhecimento. Tem gente que pensa que o conhecimento é suficiente. E eu vejo muitas pessoas que conhecem muito sobre Deus, mas não conhecem a Deus. O próprio Jesus disse que vai chegar um dia que muitos vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, em teu nome fizemos muitas coisas. E a Bíblia diz que o próprio Senhor vai responder para eles: afaste-se de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Veja, eram pessoas que sabiam muito sobre Deus, inclusive como usar os poderes disponíveis dados por Deus, mas não conheciam Ele. Eu não quero ser alguém que sabe muito sobre Deus e não conhece a Deus. Fala para quem está do seu lado, e você? Sabe, revelação, presta atenção aqui. A revelação é quando a luz de Deus brilha no nosso espírito. O revelar, alguém tem uma blusa aí? Todo mundo está usando, né? Aleluia. Uma blusa, um pano, tem alguma coisa? Presta aí, amor. Revelação. Você sabe que você aprende muito quando você visualiza, né? O que tem aqui embaixo? Hã? Um tablet e um celular, mas você consegue enxergar? Mas você crê que tem, sim ou não? Então, muitas vezes, o conhecimento que nós recebemos é um conhecimento mental e intelectual, mas não é esse o conhecimento que nós precisamos e devemos buscar. O que é revelação? Tcharam! Agora você consegue ver. É quando o Espírito Santo, diante dos teus olhos, tira o véu e faz você enxergar aquilo que estava oculto. E eu vou te falar, você precisa da revelação, porque em momentos de medo, nos momentos de dúvida, nos momentos de extrema pressão, nos momentos de incerteza, sabe o que vai te sustentar? Não é o tempo que você tem de crente, e muito menos o teu título, e muito menos a tua faculdade, e muito menos o teu salário, e muito menos quanto que você ganha, o carro que você tem, onde você mora. Nos momentos de batalha, de dúvida, de incerteza, o que vai sustentar você é o nível da revelação que você tem do quanto você é amado por Deus. Tem gente que ouve muito falar do amor de Deus. Tem gente que é expert em falar da graça de Deus. Sabe tudo sobre laranja, mas nunca experimentou o gosto da laranja. Sabe tudo sobre o Espírito Santo, mas não consegue lembrar qual foi a última vez que ouviu o Espírito Santo. Veja, nós precisamos de revelação. Revelação acontece quando aquilo que já existia na tua mente ganha uma nova medida. Sabe quando você está fazendo a comida, que você fala, está tudo certo, mas falta alguma coisa? E de repente você coloca aquele tempero especial do amor, aquela pitadinha, parece que acontece uma mágica. Já aconteceu com você, de repente você está numa dificuldade, numa batalha, alguma coisa, e uma simples ideia, uma simples coisa vem na tua cabeça, alguém fala alguma coisa que parece que abre os seus olhos. Já aconteceu com alguém aqui?
O nome disso é revelação. Sabe quando de repente você vem no culto e você está precisando de uma resposta, de uma direção, e parece que aquilo que o pastor está falando é exatamente para você, e você fala: meu Deus, parece que o culto hoje foi para mim. O nome disso, sabe o que é, irmão? Revelação. Sabe quando alguém chega em você e fala tudo que você está sentindo, tudo que você está passando, sem você contar para ela que estava sentindo e passando? O nome disso é revelação. E eu vou te falar, nós precisamos de revelação. Só que a revelação, ela não acontece na mente. A revelação acontece no espírito. Fala assim comigo: a revelação acontece no espírito. Porque o conhecimento mental não tem poder para mudar ninguém. É por isso que o que nós fazemos aqui nos domingos é pregação da palavra, não é palestra. Nós não palestramos, nós pregamos a mensagem do Evangelho. Porque a palestra, ela está sempre no nível natural. Eu vou falar para você mais um tema, porque eu tenho que falar para você mais um tema. Outra coisa é quando eu abro a palavra de Deus com o objetivo de me alimentar da palavra de Deus. Um dia, ouvindo um pastor ministrar uma palavra, ele dizia, e ele pregava para pastores, e ele dizia: infelizmente, muitos pastores, quando começam o ministério, para eles a palavra de Deus é alimento, mas vai chegando um determinado momento na vida cristã, onde que a palavra de Deus deixa de ser um alimento e se torna simplesmente uma ferramenta de trabalho. E lá eu falei: puxa vida, e é infelizmente isso que nós somos tentados. Nós somos tentados a, como pastores, domingo após domingo, trazermos uma palavra para as pessoas, uma palavra de fé, de encorajamento. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão: as pessoas têm acesso à palavra de Deus o dia inteiro. Eu tenho certeza que você está em algum grupo de WhatsApp e alguém manda um bom dia com um versículo para você todo dia de manhã. Tem ou não tem? Mas isso, entendo o que eu vou te falar com bons ouvidos, não tem o poder por si só de mudar a sua vida. Mas se aquilo vir acompanhado com revelação, se aquele texto vir acompanhado de vida, irmão, eu posso chegar e falar: não, hoje eu estava lendo um texto e Deus falou comigo. E qual que era o texto do livro de Gênesis? Dizia assim, ó: e Deus era com José. Eu li esse texto, fui ler a palavra de manhã, Deus era com José, mas aquilo me alimentou de um jeito, que eu fiquei o dia inteiro orando e falando: Deus, eu quero ser lembrado assim. E Deus era com o Douglas, e Deus era com esse povo. Sabe, a revelação, ela tem o poder de acender coisas dentro de você, mas o conhecimento por si só não. O conhecimento mental, ele torna você inteligente, mas a revelação torna você espiritual. A revelação torna você alguém cheio do Senhor. A revelação tem o poder de trazer luz, de trazer clareza na sua vida. Olha só, 2 Coríntios 5,16, abra lá. Diz assim: assim que nós, 2 Coríntios 5,16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo aqui é o apóstolo Paulo que está falando de novo, ele está falando assim, ó: nós não devemos ter ou desejar conhecimentos carnais, naturais, humanos. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos ter um conhecimento espiritual sobre Jesus. Irmãos, não adianta eu abrir aqui a Bíblia para você e falar assim: Jesus nasceu lá em Belém, cresceu em Nazaré, morava na beira do mar, era muito rico, tinha uma casa com muitos quartos, os discípulos moravam com ele. Jesus tinha tanto, mas tanto dinheiro, que tinha até um cara lá só para cuidar do money.
Essa é a história do Jesus histórico. Mas isso tem o poder de mudar a sua vida? Não, o que tem poder de mudar a sua vida é você saber que Ele era Deus, que se fez homem, que morreu no teu lugar, ressuscitou para dar a vida dele para você. Mas já percebeu que tem dias que acontece assim, ó, diante dos teus olhos? E parece que tudo aquilo que você até já tinha ouvido falar ganha sentido. E parece que aquilo que antes era só uma história, só uma teoria, de repente entra no teu coração. Eu não sei se você lembra o dia que você recebeu Jesus, eu lembro até hoje. Eu estava num culto, eu não consigo lembrar da pregação, irmãos, mas eu lembro da música que tocou no final do culto. Era aquela música do Davi Silva, Nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória. E eu lembro que a música começou a cantar e eu estava ali, sentado no meio do povo. De repente, a música começou a entrar dentro de mim. Eu não consegui explicar o que eu estava sentindo. Mas parecia que eu conseguia visualizar o que estava sendo cantado. E de repente me deu uma vontade de chorar. E eu estava com uns amigos do meu lado, eu olhei para eles assim, eu falei, lascou. Irmãos, aquele rio, aquelas águas começaram a brotar, e eu chorava. E eu lembro que os irmãos vinham para mim, me viam chorando, tudo bem. Meus amigos primeiro, e aí, cara, o que aconteceu? Está emocionado? E eu falava, não sei o que está acontecendo, bicho. Estou sentindo uma coisa muito louca. E daí os crentes da igreja vinham me abraçar e falavam, Deus tem um grande plano na tua vida, Deus tem um grande plano na tua vida. E daí começou, Jesus, nome sobre todo nome. Eu já tinha ouvido falar de Jesus, irmão. Lá na minha casa, toda semana, uma vez por mês, vinha a santa lá para botar o dinheirinho dentro para fazer as preces. Eu sabia quem era Jesus. Eu sabia, toda vez que eu ia dormir, eu pedia benção mãe, benção pai, fazia a oração do santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Eu sabia quem era, mas aquele dia, durante aquela música, parece que o meu olho se abriu. E eu tive revelação de que Jesus era vivo. E eu vou te falar, às vezes você precisa de revelação sobre a sua família. Às vezes você precisa de revelação sobre o quanto você é amado. Às vezes você precisa de revelação sobre verdades espirituais a respeito do seu casamento. Às vezes você precisa de revelação a respeito de você mesmo. Porque nós sabemos muitas coisas na teoria, mas Paulo aqui fala, nós não nos conhecemos e nem a Cristo conhecemos segundo a carne. E eu vou te falar, você sabia que o apóstolo Paulo nunca orou para que a igreja crescesse? Vamos orar para a igreja crescer. Paulo nunca orou isso. Paulo sempre orou para que a gente tivesse revelação. Eu preciso que os irmãos agora me ajudassem aí, que vamos ler alguns textos. Vamos lá, Efésios 1:15. Olha só o que esse texto vai dizer, até o verso 19 eu vou fazer a leitura. Olha só, o apóstolo Paulo, eu vou te falar, se Paulo valoriza tanto isso, eu creio que é algo que nós como igreja precisamos valorizar mais. Não basta eu vir aqui abrir a Bíblia para você, não basta nós lermos uma lição, não basta você participar de um culto, nós precisamos de revelação, nós precisamos de experiência, nós precisamos, irmãos, que as letras da palavra saltem aos nossos olhos. Eu desejo isso. Eu desejo sair da minha casa e voltar como uma outra pessoa. Eu não quero voltar para minha casa hoje do mesmo jeito que eu saí. Eu quero ter revelação de Deus. E Paulo diz assim, ó, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha só, Paulo está dizendo que orava pelos efésios, amém?
Mas olha só qual que era a oração que ele fazia. Você concorda que Paulo teve muito fruto? Paulo era um grande homem de Deus? Aqui ele vai contar como ele orava. Irmão, se Paulo ora de um jeito, o que eu vou fazer? Eu vou orar igual ele orava. Faz sentido ou não? Olha só, pode passar o texto. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda Veja, Paulo está falando, eu não quero que vocês leiam a Bíblia de forma religiosa, que vocês conheçam a Deus de forma teórica, mas a minha oração é que Deus dê para vocês espírito de sabedoria e de revelação sobre quem Ele é. Iluminados os olhos, olha só, Paulo está dizendo, ele deseja, tem como apagar essa luz aqui, fazendo um favor? Eu estou aqui, mas daí Paulo ele ora assim, ó, iluminados, iluminados, é que é ao vivo, desliga lá, agora vai dar, vai lá. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminados, aleluia, os olhos do vosso coração. Veja, ele está dizendo o seguinte, a minha oração é que os vossos corações sejam iluminados. Uma coisa é você estar aqui nesse culto e receber conhecimento teológico, outra coisa, o teu coração ser iluminado pela palavra que eu estou ministrando. Muda tudo, muda tudo, muda tudo. Irmão, nós estamos falando de coisa profunda da palavra aqui. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza, olha só, Paulo está dizendo, eu oro para que vocês tenham sabedoria e revelação, que o coração de vocês seja iluminado, para que vocês entendam qual é a esperança do teu chamado, e qual é a riqueza da glória da tua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Meu Deus do céu. Vai lá, vamos ler outro texto, Efésios 3,14. Vai um pouquinho para frente aí, Efésios 3,14. Diz assim, olha só, esse texto aqui é um texto maravilhoso. O próprio apóstolo Paulo, mais uma vez, orando por nós. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Será que Paulo tinha encargo por aquele povo? Um dia o irmão falou assim para mim, pastor, você tem que conversar com a minha mulher. Pastor, porque eu falo, ela não me escuta. Eu falei, irmão, não é eu que ela vai escutar. Outro dia uma irmã, pastor, você tem que conversar com meu filho. Não, eu vou te levar eu vou te falar, irmão, você pode até ter conseguido trazer alguém aqui hoje, glória a Deus. Mas você não tem o poder de transformar a vida dessa pessoa. Mas se ela tiver revelação, se você que está aqui hoje tiver revelação do que está sendo dito, se Deus escolher nessa noite iluminar o teu coração, a tua vida vai ser transformada. Eu gosto de ouvir o testemunho do Rodolfo Abrantes, eu amo esse cara. Diz que ele usava muita droga, e ele tinha o hábito de todo dia antes de dormir usar a droga. E diz que ele começou todo dia antes de dormir, ler a Bíblia e usar droga. Até que teve um dia que ele estava em casa, ele estava lendo a Bíblia e Deus começou a falar com ele. Ele olhou para a droga e disse, não preciso. Para que isso vai continuar fazendo parte da minha vida, fazendo minha família sofrer? E foi assim, pá. Aconteceu.
Eu também conheço pessoas que tinham grandes crises matrimoniais. O casamento dos irmãos estava quase no fim, na verdade já tinha acabado. Eles só eram sócios. Até que um dia o irmão me ligou e disse assim: pastor, precisava conversar. Eu não sei, mas eu acordei hoje e parece que eu estou enxergando a minha família de outro jeito. Pastor, eu tenho percebido que durante os últimos anos eu tenho tratado minha esposa de uma maneira totalmente errada. E eu disse para ele: meu amigo, você teve revelação da importância da tua mulher na tua vida. Esses dias um amigo meu chegou em mim e disse: pastor, eu não sei, eu estou entendendo uns negócios de um jeito meio estranho. E começou a me contar a experiência que ele está tendo com Deus. E ele falou: pastor, fala para mim que eu estou errado. Eu falei para ele: você não está errado, você está certo. Deus está trazendo revelação. A questão é, o que você vai fazer agora que você está tendo revelação? E ele disse para mim: pastor, eu preciso mudar de vida. E eu vou te falar, irmão, quando você tem revelação, não precisa ninguém ficar nas tuas orelhas. E Paulo aqui, ele diz assim, ó: por essa causa, eu me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma todo nome, toda a família, tanto nos céus, como sobre a terra, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. O que Paulo está falando aqui? Eu quero que o homem interior de vocês, que é o Espírito de vocês, receba o poder de Deus. Em outras palavras, eu me coloco de joelhos, para que vocês recebam revelação de Deus. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede. Veja, a Bíblia fala que o amor de Cristo excede o entendimento. O amor de Cristo só é provado por revelação. A Bíblia diz que o amor de Cristo excede, ele está além do que aquilo que a tua mente é capaz de raciocinar. É por isso que você vê muita gente que vive a vida da igreja há muito tempo e ainda tem dúvidas, ainda tem medos, ainda são cheios de incertezas. Por quê? O que falta a eles é... E sabe o que a gente tinha que orar e pedir para o Senhor, irmãos? Ah, Deus, me dá revelação do quanto eu sou amado. Ah, Deus, me dá revelação dos projetos e dos planos que o Senhor tem para a minha vida. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Colossenses 1:9, abra lá. Colossenses 1:9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, olha só isso aqui, olha isso aqui, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis, do quê? Do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria. É entendimento mental? É inteligência humana? Não, irmão, é entendimento espiritual, é revelação espiritual. Irmão, vou te falar, você não é dessa terra. Você não devia ser guiado, movido pelos padrões, valores e princípios dessa terra. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você precisa ser guiado, movido, ativado, despertado por coisas espirituais. Mas é tão ruim quando eu vejo irmãos: não, pastor, já conheço, já sei. Não, porque isso, porque aquilo, porque... Veja, é orgulho espiritual que eles têm, em vez de conhecimento espiritual. Mas vamos continuar a leitura, pode passar. Olha aí, esse texto é maravilhoso.
Eu quero que vocês recebam entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno no Senhor, para o seu inteiro, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento. Quem deseja viver de modo digno? Eu desejo viver de modo digno, mas não é possível viver de modo digno sem conhecimento e entendimento espiritual. Paulo sabia que quando existe revelação, espontaneamente existe transformação, fé, poder, tudo acontece quando tem revelação. Pastor, o que eu preciso fazer para ter revelação? Em primeiro lugar, fala assim comigo, revelação, fala de revelar o que estava oculto. Tem como ter revelação sem conhecer a palavra? Não. Primeira coisa para ter revelação, você precisa urgentemente conhecer a palavra. Você precisa urgentemente ler a palavra, se alimentar da palavra. Você precisa urgentemente, irmão, você tem que ter o hábito, todo dia, pela manhã, acorda, vai ouvir a palavra, vai ler a palavra, busca, vai. Eu sei que a gente já está em abril, mas dá tempo de começar. Se você quer revelação, a revelação está em tirar aquilo que estava oculto e trazer a realidade. Só que se você não tem conhecimento natural, não vai ter conhecimento espiritual. Como que você vai experimentar de forma espiritual do amor de Deus, se você não sabe de forma natural sobre o amor de Deus? Eu sei que parece que eu estou falando coisas difíceis aqui, mas não estou. Eu só estou te falando de coisas espirituais. E sabe como que eu sei o que você está sentindo agora? Você está sentindo assim, ó, a tua cabeça nesse exato momento, quando você está aqui me ouvindo, está uma grande bagunça. Meu Deus do céu, hoje é difícil, está difícil para entender, o pastor está falando uns trem aí, umas palavras. Mas dentro de você, aqui no teu espírito, enquanto eu estou falando aqui, tem um negócio que está chacoalhando aí, e você está tendo aquele negócio assim, é isso, é isso, é isso. Às vezes a tua mente está meio, nossa, hoje o pastor está falando de umas coisas profundas, mas aqui dentro no teu espírito você tem aquela certeza, quem está sentindo isso aqui? Aleluia. Segunda coisa que você precisa para ter revelação, veja, primeiro você precisa conhecer a palavra, segunda você precisa ter olhos, tem que ter olhos. Quem quer revelação espiritual? Tem que conhecer a Bíblia, mas além de conhecer a Bíblia, tem que ter olhos. Ter olhos fala de nascer de novo. Tem que nascer de novo. Irmãos, o homem natural não entende as coisas do Espírito. 1 Coríntios 15, 46, a Bíblia vai dizer isso, não dá. Quer dizer, 1 Coríntios 2, 14. O homem natural, 1 Coríntios 2, 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Irmão, você vai querer falar de coisas espirituais para gente que não tem... Pastor, mas lá em casa é muita briga. Eu vou te dar um conselho para você não brigar na tua casa. Não queira que as pessoas tenham revelação espiritual que você teve. Não queira forçar ninguém a ter a revelação que você tem. Não adianta. Ora por essa pessoa, para que Deus dê a ele, para que Deus dê a ela revelação. Eu vejo muito, principalmente nos casamentos, os irmãos brigam muito. Por quê? Porque ou o marido ou a mulher quer que o marido ou a mulher tenha revelação daquilo que ele ainda não teve. E eles pensam que a revelação vem se você brigar, se você gritar. Não é assim. A revelação vai acontecer, em primeiro lugar, se a pessoa conhecer a palavra. Então invista em conhecer e aprender da palavra. Sexta-feira agora a gente vai dar o curso das águas, para você aprender sobre o batismo. Nós temos o cursão, temos o CTL, daqui uns dias vamos abrir uma nova turma. Nós queremos ensinar os irmãos. Mas não basta conhecer a palavra, tem que nascer de novo. Às vezes você está pedindo para Deus transformar e Deus trazer revelação no coração de alguém, mas esse alguém não
Não nasceu de novo. Irmão, tem como fazer o cachorro sentar ensinando uns passinhos para ele, sim ou não? Tem ou não tem? Senta, rola, dá a patinha. Mas tem como fazer ele conversar com você? E tem como fazer ele deixar de ser cachorro? Não, por quê? Porque cachorro é a natureza dele. Muitas vezes as pessoas não têm revelação simplesmente porque elas ainda não nasceram de novo. Tem que nascer de novo. Outra coisa, além de ter olhos, você precisa também ter luz. Luz. Desliga a luz aí para mim de novo, por favor. Veja, a palavra está aqui? Sim ou não? Mas você consegue enxergar? Por quê? Mas você tem olhos? Só que você não consegue enxergar, porque não tem luz. Quando tem luz, você consegue enxergar. Amém? O que que fala isso? O que que fala luz? Ter luz é ser cheio do Espírito. Ter luz é você ser alguém que é pleno no Senhor, é alguém que busca ser cheio, desejar, ansiar. Você precisa ser cheio do Espírito. Fala para quem está do teu lado, você precisa ser cheio do Espírito. A última coisa que você precisa para ter revelação. Fala para quem está do teu lado, não adianta ter olhos, ter luz, se os teus olhos estiverem fechados. Você não vai ver nada. É verdade ou não? Tem que ter olhos, tem que ter luz, mas os olhos têm que estar. Sabe o que fala de olhos abertos, irmãos? Não adianta eu estar mostrando para você ter luz, você nascer de novo, se você não quer ver. Se o teu coração estiver fechado, você precisa abrir o coração para receber revelação de Deus. A gente tinha que valorizar mais a revelação, você acha que não? Senhor, aqui na minha casa está faltando revelação sobre isso. Ah, Senhor, traz revelação para nós. Senhor, eu não consigo vencer isso, Senhor. Eu abro meu coração, me traz revelação dessa verdade, para que eu não fique mais preso, para que eu não seja paralisado. Sabe, muitos, por causa do próprio orgulho, fecham o coração. Tem gente que Deus está falando, irmão, só falta o próprio Jeová descer para ele. O próprio Deus descer ali e falar, é isso! E eu acho que tem gente que tem o coração tão fechado, que se Jesus descer, ele não... Mas não é o nosso caso, amém? Pastor, e o que acontece quando a revelação vem? Vou começar a pregação agora. Aleluia. Em primeiro lugar, fala assim comigo, revelação. Gera vida. João 6,63, coloca ali para mim, por favor. João 6,63. As palavras, veja só, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Quando você tem revelação, você é cheio da vida de Deus. Sabe quando você está sem vida? Você está naquelas fases difíceis? Sabe o que você precisa nessa hora? Revelação. Quando Deus fala com você, quando Deus manda aquela pessoa, quando Deus manda aquela palavra, quando Deus manda aquela música, quando acontece alguma coisa que leva você a ter revelação, isso explode dentro de você e traz vida. Você quer conhecer um crente cheio de revelação? Você vai ver um crente cheio de vida. E se você for me mostrar um crente sem vida, eu vou te mostrar alguém que não tem revelação.
A união da palavra com o Espírito gera vida. Quando o Senhor fala, então ali existe luz, porque luz é vida. Segunda coisa que acontece quando nós temos revelação, fala assim comigo: revelação gera fé. Uma coisa é eu falar para você: todas as coisas cooperam para o teu bem. E você ouvir isso, beleza, todas as coisas cooperam para o meu bem. Outra coisa é você receber isso como revelação. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem? Até aquilo? Todas as coisas cooperam. Sério? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas, não, todas as coisas cooperam para o meu bem. Você consegue entender? E isso produz o que em você? Fé. A revelação, gente, ela vai se tornar um combustível novo para você. E eu vou te falar, sem fé é impossível. Mas aprenda uma coisa, fala assim comigo: a revelação é sempre progressiva. É assim. Primeiro você enxerga e você fala: eu só estou vendo uma sombra. De repente você enxerga e você fala: opa, estou vendo uma vela. De repente você olha um pouquinho mais e a revelação vai aumenta. A vida cristã é assim. A vida cristã, eu vou resumir a tua vida com Deus é assim, irmão, ela é de revelação em revelação, como diz 2 Coríntios, de glória em glória. De repente se torna uma lâmpada de 9 watts, depois vira uma lâmpada de 15 watts, e a revelação vai sempre aumentando, até se tornar um holofote, ao ponto de você ser como Davi, e você conseguir dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso temer, porque o Senhor está comigo. E eu que habito no esconderijo do Altíssimo, e descanso à sombra do Onipotente, posso ficar tranquilo, porque eu sei, 1000 vão cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Daí você fala: pastor, por que tem gente que é tão seguro? É simples, ele tem revelação. Eu vou te falar, meu irmão, Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Fala para quem está do teu lado: não se contente com o nível de revelação que você já tem. Fala: Deus quer te levar a novos níveis. Eu tenho sentido que Deus está querendo levar a nós como igreja num outro nível de revelação. Você crê? Eu tenho sentido o Espírito Santo falar assim: ó, eu quero que vocês tenham novos níveis de revelação do meu cuidado. Eu sinto de falar para algumas pessoas aqui: se você tem passado dias de muita luta, de muita prova, de muito medo, de muita ansiedade, dias de incertezas, dias de indefinição, eu sinto do Senhor falando para você que Ele quer te trazer também novos níveis de revelação. Você sabe, preste atenção. Moisés, ele aprendeu tudo lá no palácio, mas é lá no deserto que ele teve revelação de quem era Deus. Moisés era filho do povo de Deus,
mas foi no deserto que ele viu o Senhor dar água para ele de uma rocha. Então aprenda a aprender no meio dos desertos, porque às vezes a rocha está do teu lado e você ainda está com sede. Foi lá no deserto que Moisés viu Deus sustentando ele todos os dias. Aleluia. Foi lá no deserto que o mar se abriu diante dele. As tuas crises, na verdade, só são oportunidades para você receber novos níveis de revelação de Deus. Eu sinto que de tempos em tempos Deus nos leva para lugares. Agora eu estou falando para você de forma profética, irmãos. Não está ali no que eu tinha preparado. Mas eu sinto que de tempos em tempos Deus nos leva em lugares onde nós vamos nos encontrar sem armas, sem respostas, sem porquês. O nosso conhecimento de Deus não faz mais diferença, porque parece que a gente está em um lugar que a gente nunca teve antes. E às vezes a gente fica se perguntando, por que eu estou nesse lugar? É simples, Deus quer revelar-se a você de forma nova. Ele quer abrir os teus olhos e te dar revelação de forma mais profunda daquilo que você já recebeu dele. Davi cuidava de pouquinhas ovelhas. Teve um dia que apareceu um urso. Ele não sabia que podia matar o urso, até o dia que o urso apareceu. Quando o urso apareceu, ele teve revelação de que era muito mais forte do que imaginava que era. Veja como o urso foi bênção. Mas não parou só aqui. Depois que veio o urso, veio um leão. E ele não sabia que era poderoso para matar até leão. Até que veio o gigante Golias. O gigante não veio, irmãos, para afrontar o povo. Eu sei que a gente prega muito que os gigantes vêm para nos afrontar, mas não vem. Nenhum gigante vem para te afrontar. Gigante vem para revelar para você quem Deus é na tua vida. O problema vem só para mostrar para você que você não está sozinho. As batalhas que você enfrenta, os inimigos que aparecem diante de você, só vêm porque Deus está encontrando uma forma de te dar armas novas. Ali diante de Golias, Davi falou, e agora? Quem poderá me defender? Saul veio, colocou a armadura do rei. Porque a gente está assim, né? Sempre tentando usar a roupa que os outros nos dão. A gente está sempre querendo ir na conversa dos outros. Até que Davi teve revelação. Não. Eu não preciso andar com aquilo que os outros falam e naquilo que os outros querem que eu seja. Eu vou andar de acordo com aquilo que eu sei que eu sou em Deus. Então eu vou pegar a minha funda e vou lá na beira do rio, porque escolher pedra eu sei escolher. E com uma pedra só, ele derrubou o gigante. Veja, por que Davi derrubou o gigante? Porque ele era fortão, maravilhosão? Não, é porque ele teve revelação de quem era Deus na vida dele, e de que em Deus ele era poderoso para ir muito além daquilo que ele achava que era. Veja, a revelação ela tem o poder de trazer fé. Quando você tem revelação, a tua vida é transformada, gente. Olha só, Mateus 16, coloca ali. Eu já estou acabando e nós vamos participar da ceia. Mateus 16. Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode passar. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és, volta o versículo. Quem era ele? Simão Barjonas. Esse era o nome do cara, Simão Barjonas. Mas ele teve uma revelação de quem? De quem Jesus era. E quem Jesus era? O Cristo. Na hora que ele teve revelação de quem Jesus era,
a vida dele foi transformada. Pode passar. Eu te digo que tu és Pedro. Jesus muda o nome dele. Você não é mais o Simão Barjonas, agora você vai ser o Pedro. E sobre essa pedra edificaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, quando você tem revelação, a revelação te transforma. Você crê que o Senhor habita dentro de você? Quantos creem aqui? Quantos creem que o Senhor habita dentro de você? Abra lá comigo o texto de Apocalipse. Cinco. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus. Você crê que o Senhor habita em você? Quantos creem aqui? Fala para quem está do teu lado, olha nos olhos dele, nos olhos dela, fala assim: meu irmão, minha irmã, vou te contar uma coisa, tem um leão dentro de você. Você tem que ter revelação disso. É até perigoso eu falar. Porque eu não sei o que pode acontecer aqui. Se eu te falar, irmão, se os teus olhos forem abertos para você entender que tem um leão em você, teu jeito de andar vai mudar. Vamos ser sinceros. Estou sentindo o cheiro de quirerinha, aleluia. Oh glória, estou com uma fome. Olha aqui, eu estou acabando. Você concorda comigo que se você tem 10 reais no teu bolso, você vai andar de qualquer jeito? Sim ou não? Sim ou não? É, dezão é dezão também, né? Se você não tem nada, você vai andar de boa. Sim ou não? Mas você bota 100 no teu bolso, já muda, sim ou não? E agora se eu coloco, irmãos, R$1.000 no teu bolso, vamos ser sinceros, na hora do louvor, se alguém encostar em você, você já está. Sim ou não? Por quê? Porque o valor daquilo que você está carregando muda o teu jeito de andar. Sim ou não? E se eu te falar que o próprio Deus, o leão, mora em você, você não pode andar de cabeça baixa, você não pode andar triste, você não pode andar com medo. Você tem que ter revelação de que você é o filho do Todo-Poderoso. O que transformou a vida de Pedro, irmãos? A revelação que ele teve. A cada revelação que temos, somos transformados de glória em glória. É por isso que eu te falo, se alguém fala que conhece Jesus, mas não muda de vida, ele é um mentiroso. Se alguém fala que conhece o Senhor, mas vive uma vida de pecado, ele é um mentiroso. Porque a revelação transforma. Alguém pode dizer amém? E a última coisa que eu vou te falar, queria que você se colocasse de pé. Fala assim comigo: nos dias mais difíceis da minha vida, o que não vai me deixar parar é a revelação que eu tenho de quem eu sou e do quanto Deus me ama. É a revelação que vai te sustentar.
A revelação guarda você no dia da crise. A revelação guarda você no dia da doença, no dia da enfermidade. Quando o medo vier, a revelação que vai falar para você: não há o que temer. Quando você estiver ansioso, é a revelação que vai te falar: o Senhor cuida dos pássaros e vai cuidar de você também. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, é a revelação que vai fazer você lembrar que o Senhor está contigo, que Ele não vai te deixar e Ele não vai te desamparar. É a revelação que você precisa, é ela que vai te sustentar. E sabe uma coisa que nós precisamos ter revelação também como igreja? É o valor do corpo e do sangue do Senhor. É compreender que quando participamos da ceia, não estamos fazendo simplesmente um ato religioso. Quando participamos da ceia, não estamos apenas cumprindo um mandamento natural. Não, a ceia para nós, irmãos, é a nossa confissão ao mundo espiritual que cremos que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará para nos buscar. Quando você parte o pão, quando você come o pão, você está declarando: eu faço parte do corpo de Cristo. E a Bíblia diz em Isaías 53 que Ele levou a minha doença e a minha enfermidade. Eu não sei se você veio aqui para esse culto com algum tipo de dor, se você sofre com algum tipo de doença crônica, se você está sendo acometido por alguma enfermidade, mas eu declaro no nome de Jesus que você vai receber a cura de Deus nessa noite. Você vai sair daqui sem dor. Você vai sair daqui, você vai falar: ué, onde que estava a dor? Você vai fazer o exame. Essa noite aqui, só porque nós estamos falando de revelação, Deus vai abrir os seus olhos. Porque eu vou te falar, fala assim comigo: toda doença é ilegal. Um dia o irmão falou assim para mim: pastor, eu posso orar para saber se é a vontade de Deus curar? Eu falei: não precisa. Você nunca ora para saber a vontade de Deus, se é ou não curar. Você ora repreendendo a doença, porque a doença é ilegal. A Bíblia diz que Ele levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A Bíblia diz: maldito é aquele que for pendurado em um madeiro. A Bíblia também diz em Romanos que nós temos paz com Deus através de Cristo. Então a cura, a saúde é um direito nosso. Não chame a doença de tua. Não chama a enfermidade de tua. Isso que você sente é uma mentira. Pastor, mas eu estou sentindo. Eu sei que você está sentindo, mas o que você está sentindo é uma mentira, porque a verdade é o que está escrito na palavra, e a palavra diz que Ele levou a tua doença e a tua enfermidade. Então a tua oração deve ser: eu dou uma ordem no mundo espiritual, que toda dor, que toda enfermidade vá embora, e eu chamo agora a existência, a saúde de Deus sobre o meu corpo físico. Quantos podem dizer amém? Quando partimos o pão, recebemos saúde, e quando bebemos do cálice, nós declaramos o perdão de Deus, nós declaramos a graça, a aliança, declaramos que somos um com Ele. Não somos perfeitos. O irmão falou assim para mim: pastor, eu não vou participar da ceia. E eu falei: por quê? Porque eu não estou apto para ceiar. Eu estou no pecado, não foi um bom mês, caí, estou fraco, não me sinto digno para cear. Mas eu vou te falar, meu irmão, nenhum de nós é digno de cear. Pastor, mas Jesus disse, está escrito: aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente, come e bebe para juízo de si. É verdade, está escrito. Mas por uma questão de língua portuguesa, se você for ler o texto, a Bíblia não está falando do sujeito, mas sim do modo. Aquele indignamente, a palavra indignamente na Bíblia
na língua portuguesa, meu irmão, minha irmã, é chamado de advérbio de modo. E Paulo fala: quando se trata da ceia, eu não louvo vocês, porque vocês fazem tanta bagunça na hora da ceia. Os ricos comem sem os pobres, outros bebem tanto vinho que ficam bêbados. Vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão fazendo a ceia indignamente. Vocês estão fazendo da maneira errada. Alguém aqui, eu quero fazer uma pergunta: alguém aqui nessa noite é digno de tomar a ceia? Ninguém. Todos nós somos carentes da graça. É muito triste quando eu vejo que em muitas igrejas o dia de culto é um dia de tristeza, é um dia de acusação. Será que você está digno hoje? Irmão, você nunca vai ser digno. Pastor, mas aquele outro texto que Jesus disse, examine-se a si mesmo. Sim, Jesus disse, a Bíblia diz, mas depois a Bíblia fala: examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. É um imperativo. Se você é batizado nas águas, você precisa comer o pão, você precisa beber do cálice. Sabe o que vai fazer você vencer o pecado? Entender o amor e o perdão de Deus. Quanto mais revelação você tem do quanto Deus ama você, mais você vai vencer o pecado. Esses dias uns irmãos me procuraram e falaram: pastor, nós queremos arrumar o nosso relacionamento. Eu falei: nossa, que bênção ouvir isso de vocês. Mas o que vocês entenderam? Por que vocês querem andar certo? Eles falaram: pastor, Deus é tão bom conosco, Ele tem nos abençoado tanto, que nós queremos fazer do jeito certo para agradar o coração dele. Na hora eu lembrei daquele texto que Paulo fala: é a misericórdia de Deus que nos conduz ao arrependimento. Quando nós bebemos do cálice, nós estamos declarando que somos perdoados, amém? Vamos ministrar um cântico juntos. Enquanto isso, eu queria que você pudesse pegar o pão e o cálice, segurasse ele. Se você não pegou o pão, o cálice, se você é batizado, nós temos o cálice aqui na frente. Não sei se tem alguém aí Nós queremos provar. pastor, eu sou batizado. Participe da ceia. Provar de ti é viver para sempre. Aleluia. Beber de ti é não ter mais sede. Tocar em ti Aleluia. é ser curado. Obrigado, Senhor. Se você precisa pedir perdão a Ele, peça perdão ao Senhor. Descanso. Fale com Ele. Pra onde iremos se só tu tens Aleluia. a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida tu és. Pra onde iremos se Obrigado, só Senhor. tu tens a vida eterna, toda a vida do céu que desceu para nós. Pegue o pão e o cálice nessa hora. Erga o pão para o céu. Diga assim comigo: Senhor Jesus, este pão é o corpo do Senhor, que foi moído na cruz por mim, para me trazer saúde e para levar embora toda doença e enfermidade. Quando eu como desse pão, a saúde de Deus entra em mim e traz a realidade
saúde física. Diga: eu declaro, eu sou curado, eu sou saudável. Nenhuma enfermidade tem legalidade para estar na minha vida. Diga: obrigado, Senhor, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Obrigado por fazer parte da tua igreja, a tão amada igreja. Obrigado, porque mesmo sendo imperfeito, eu tenho irmãos que caminham comigo, que me ensinam, que me amam. Eu faço parte da igreja, eu sou um com a igreja. Me ensina, Senhor, a andar em unidade com o meu povo. Me dá a revelação da importância que eu tenho para o exército do Senhor na terra. Em o nome de Jesus. Erga o cálice para o céu. Diga assim: Senhor Jesus, este cálice é o cálice da nova aliança que o Senhor fez na cruz por mim. Este cálice revela o teu amor e o valor que eu tenho. O teu sangue mostra o quanto eu sou amado e a seriedade do meu pecado. Eu te peço perdão, Senhor, por muitas vezes não viver de modo digno e desagradar o teu coração. Mas nessa noite eu recebo o teu perdão e eu declaro que a vida de Deus flui em mim e me capacita a andar em vitória. Diga: eu lanço fora todo medo, porque o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida. Diga: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. No Senhor eu tenho vida, no Senhor eu sou forte, no Senhor eu posso todas as coisas, porque o seu sangue foi derramado em meu lugar. Diga: obrigado, Senhor, pela sua cruz, pela sua graça, pelo seu amor. Me ensina a amar como o Senhor ama. Me ensina a ter revelação do quanto eu sou amado. E cumpra em mim, Senhor, todas as tuas promessas. Em o nome de Jesus. Amém. Juntos, vamos comer o pão e beber do cálice. Prova de ti é viver para sempre. Vamos cantar ao Senhor esta noite. Beber de ti é não ter mais sede. Obrigado, Senhor.
tu podes. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, vem me saciar. Só tu podes. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, Deus, vem me saciar. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida tu és. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, toda a vida do céu que descer para Aleluia. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nosso horário já até avançou um pouquinho, mas culto de ceia é um dia especial. Antes de nós encerrarmos, eu só quero dar um aviso para você, relembrar. Sexta-feira teremos o curso das águas às 20 horas. E hoje, de forma especial, nós vamos ter uma quirera. Não sei quantos dos irmãos gostam de quirerinha, aleluia, eu amo. Abençoe, em vez de você jantar, comprar lanche, essas coisas, compra uma quirera. O dinheiro arrecadado nas próximas semanas da cantina, nós vamos usar para apadrinhar crianças para o encontro com Deus. O valor do copinho é R$5. Compra lá uma quirerinha, abençoa a criançada. Amém? Que Deus abençoe sua semana, sua vida, em o nome de Jesus. Não deixe de ir embora.